Amados irmãos, graça e paz. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia no livro de Josué, eu gostaria de lembrar que amanhã nós vamos estar começando aqui através da Rede Ensine, um curso sobre plantio e revitalização de igrejas com o pastor Thomas Litz. Ele que é responsável, é um dos responsáveis da Missão Juvep, não é? É o reitor da Missão Juvep. Se você se interessou ou gostaria de informar alguém para esse curso, maiores informações com o pastor Daniel Mota. Fique em pé, Daniel, por favor. Isso. Pastor Daniel Mota. Custa R$ 45 e será durante esse mês de setembro, todas as quintas-feiras, às 19 horas. Amém? Vamos lá. Estou de volta, irmãos. Eita. Amém. Irmãos, como os irmãos sabem, toda primeira quarta-feira eu falo um livro em 1 hora, dando uma visão panorâmica dos livros da Bíblia. Nós já vimos aqui 1 João, o Evangelho de João, os sinóticos, o livro de Atos, as cartas de Paulo, na ordem em que foram escritas, as cartas gerais, aquelas que são dirigidas ou que falam sobre sofrimento, as cartas gerais, aquelas que falam sobre defesa da fé, Apocalipse. Terminamos o Novo Testamento. Começamos o Antigo Testamento, já falamos de Gênesis, de Êxodo, do Levítico, de Números, de Deuteronômio. E hoje nós vamos estar entrando no bloco dos chamados livros históricos, que aborda aí Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Esses livros, eles falam da história de Israel numa perspectiva teológica. Vão falar aproximadamente 1000 anos da história desse povo. A melhor forma de você entender ou ler os chamados livros históricos é na ordem em que ele está mesmo. Existem aqueles livros que são chamados pré-exílicos, e vale a pena salientar que o exílio é algo fundamental para você compreender tanto os livros históricos como os profetas, maiores e menores. O que foi o exílio? Houve um momento na história do povo de Israel que esse povo ficou dividido em 2 grupos. Ao norte, 10 tribos. Ao sul, 2 tribos, Judá e Benjamim. Ao norte, as 10 tribos do norte, elas foram subjugadas pelos assírios. E aproximadamente 120 anos depois, os assírios foram vencidos pelos babilônios, e os babilônios subjugaram a parte sul da Palestina, onde estava o templo, onde estavam as 2 últimas tribos, Judá e Benjamim. E nesse momento que isso é feito, a Babilônia ela faz um ataque sitiando Jerusalém. Quando Jerusalém sucumbe, então eles pegam as melhores pessoas, os líderes. Era uma estratégia dos babilônios deixar o lugar sem ter condições de se reerguer. O que é que eles faziam? Pegavam os melhores cabeças, os líderes, aqueles que tinham maior potencial, as clãs mais fortes, as famílias mais fortes, deportavam para a própria Babilônia. É aí onde entra Daniel e os seus amigos, Sadraque, Mesaque, Abednego, todo esse pessoal. Eles vão para a Babilônia e lá, em Jerusalém, fica o povo mais fraco para que essa terra ela não venha a se levantar novamente. Isso é uma estratégia de guerra. Isso é uma estratégia de dominação. Então, irmãos, depois ainda, nesse período, a gente conta o chamado período pós-exílico, é que no decreto de Ciro, esse povo que foi deportado, ele começa a voltar novamente para Jerusalém. É chamado os livros pós-exílicos. Os livros pré-exílicos,
Josué, Juízes e Rute é a monarquia unida. Os livros pré-exílicos da monarquia dividida, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas. Os livros após o exílio, Esdras, Neemias e Esther. Hoje, nós vamos ver uma visão panorâmica do primeiro, que é Josué. Todos esses livros, esses 1000 anos de história, a gente vai ver que nós vamos ter grandes lições, sobretudo em termos da aliança de Deus com Israel, onde esse Deus promete abençoar Israel, caso obedeça, mas também promete punir Israel, caso ele desobedeça. Nós precisamos entender que é a história de um povo, nós precisamos entender que o Senhor é fiel, cumpre as promessas que ele faz, o que ele fez a Abraão, e nós vamos ver que Deus vai continuar fiel às suas palavras, à sua postura, à sua promessa, mesmo Israel, a humanidade, quem quer que seja, mesmo sendo infiéis ao Senhor, o Senhor é fiel, cumpre e mantém a sua palavra. Se pudesse resumir em um dos grandes vetores, todos esses livros, em uma frase só, eu diria: Deus é fiel e aquilo que ele fala, ele cumpre. Creia. Esses livros são muito importantes e Josué é o começo deles. Irmãos, o panorama de Josué é o seguinte: o povo agora vai conquistar a terra prometida. Canaã, também chamada de terra prometida, ocupava o mesmo território geográfico de Israel, atualmente, nos dias modernos. Mas eles estão, digamos assim, no lado de cá desse rio chamado Rio Jordão, e eles vão conquistar a chamada terra prometida do seu lado esquerdo, com uma estratégia de guerra que até hoje funciona. Eles vão atacar pelo centro, Jericó, e uma cidade chamada Ai. Divide esse grupo em duas partes. Depois eles vão atacar a parte norte e depois vão atacar a parte sul, conquistando essa terra que o Senhor havia prometido a eles. Aí você pode pensar o seguinte: mas pastor, se Deus prometeu, ele não podia ter dado, simplesmente dado? Não, irmãos, aí existe uma questão teológica. Deus estará utilizando o povo de Israel como punitivo para essas nações que estão neste lugar. E aqui também há uma grande lição para nós. Existem coisas que o Senhor faz, e existem coisas que somos nós quem fazemos. Isso é uma grande lição. Jesus, quando ele, de forma poderosa, atua na ressurreição de Lázaro, ele diz: Lázaro, sai para fora. Ele sai envolto em ataduras. Mas ele mesmo não vai retirar essas ataduras. Eles pedem a que retirem dele essas ataduras. É uma prova, irmãos, de que existem coisas que é Deus quem faz, mas existem coisas que somos nós quem fazemos. Ah, Senhor, expulsa de mim todo espírito de gordura daquele pão que eu comi, aquele bolo, Senhor, afasta toda a ordem. Não vai funcionar. Porque existem coisas que é você quem tem que fazer. Existem coisas que é você quem tem que fazer. Ah, Senhor, abre uma porta de emprego para mim. E o cara fica escondido. Não bota um currículo em lugar nenhum. Não vai cair assim. Não funciona. Se existe uma lição prática e devocional desse livro, Josué, a lição é essa. Tem coisas que o Senhor faz. Ele diz: vá, eu te abençoo, vai dar certo. Então, meu irmão, em nome de Jesus, vá e faça.
Existem coisas que é você quem haverá de fazer. E o Senhor estará com você, se você fizer para a glória dele em convicção de vida. Amém? Então, irmãos, o propósito desse livro de Josué é narrar a conquista da terra prometida por Israel. O versículo-chave principal dele está no capítulo 1, no versículo 11, quando diz o seguinte: passem pelo meio do arraial e ordenem ao povo, dizendo: preparem a comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar este Jordão para que entrem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para que tomem posse dela. Você está com Josué aberta? Vamos ver os principais pontos. Quem já leu esse livro vai ter a possibilidade de recordar a sua teologia. Quem não leu esse livro vai ter a possibilidade de obter os principais pontos dele. Não vou fazer nada muito específico. É um panorama, irmãos. É uma visão panorâmica do livro. Então veja, você abriu sua Bíblia, nos capítulos 1 e 2, no livro de Josué, nós vamos ver que Josué substitui Moisés, ele assume a liderança de Israel, e antes de conquistar a terra prometida, ele vai enviar 2 espias para verificar Canaã, a terra prometida. Então, está com sua Bíblia aberta? Capítulo 1, os versículos 1 e 2, o texto diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés. Estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Olhe para mim um momento. Cada um de nós temos uma missão. A missão de Moisés foi conduzir o povo na saída do Egito, colocando a caminho da terra prometida. Mas, infelizmente, por razões especificadas em Deuteronômio e no livro de Números, por questões, digamos assim, do Senhor para com Moisés, porque o Senhor havia ordenado a Moisés que ele falasse à rocha, e ele bateu na rocha. De uma certa forma, Moisés desobedece ao Senhor em função daquilo que ele vivia de pressão por causa dos israelitas, que de uma certa forma eram obstinados ao pecado e ao erro. Ele não vai conduzir esse povo para a conquista da terra. Deus levanta outro ponto. Só que, irmãos, ficando aqui no lugar de Josué, Josué vai substituir alguém que é tido como o amigo de Deus. A quantidade de coisas que o Senhor fez pelas mãos de Moisés foram muito grandes. Não é à toa, irmãos, que só nesse capítulo você vai ver umas 6 ou 7 vezes o próprio Deus dizendo a Josué: não tenha medo não, seja corajoso. Tenha medo não, seja corajoso, eu estou com você. Tenha medo não, você vai conseguir. Seja forte, seja corajoso. Não é à toa não, irmãos. Uma coisa é você substituir um troço que dá errado, outra coisa é você substituir alguém que deu certo. E Moisés tinha dado certo. Amigo de Deus que fez muitas coisas em nome dele. E ele vai substituir Moisés. E o Senhor o reforça, o Senhor o restaura, o Senhor está com ele e ele vai dar provas disso. Você está com sua Bíblia aberta? Capítulo 1, versículo 11, o versículo-chave. Percorram o acampamento, ordene ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias
vocês atravessarão o Jordão nesse ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês. Irmãos, a quantidade de vezes que Deus está dizendo, meu filho, olha, entre aí, sou eu que estou dando a você. Vá, seja forte, faça o que eu mandei, faça o certo do jeito certo, obedeça os meus mandamentos. Vá, é com você agora, é com você agora. Veja, agora vamos ver o que é que vai acontecer. Capítulo 2, começa a missão praticamente dita. Os espias vão para a terra e lá eles vão se deparar com uma senhora de vocação duvidosa, chamada Raabe, e ela vai, em um ato poderoso de fé, esconder, proteger os espias do Senhor. Não vou entrar em pormenores dessa narrativa, mas veja no capítulo 22, no capítulo 2, os versículos 22 adiante, o texto diz assim: quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias, até que os seus seguidores regressassem. Estes o procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Versículo 23. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio, chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Eles conseguiram ver que os ânimos do povo de Jericó, que é o primeiro grande desafio a ser enfrentado, estavam abatidos. Agora, irmão, Jericó era uma cidade muito forte, muito poderosa. Você vai ver que a casa dessa mulher, de Raabe, que protegeu esses espias, era construída em cima do muro. Raciocina aí um pouquinho, pense no muro da sua casa, na altura do muro da sua casa e na largura do tijolo. Agora pense na largura de um muro que em cima pode morar alguém. Que tamanho é esse muro, irmãos? Raciocine, utilize as devidas proporções. Esse muro é absurdamente alto e forte. Vamos entender que ela morasse em algo que tivesse 4 metros de largura. Um tijolo de 4 metros. Constrói um muro de que altura? Raciocine direitinho a altura. Pois esse muro vai cair no poder do Senhor sem nenhuma estratégia humana. Vai cair no grito. Eu gosto assim, amostradinho. Então, irmãos, agora nós vamos mais para frente. Os capítulos 3 até 5. Você está com sua Bíblia aberta? No capítulo 3 a 5, Josué agora vai liderar Israel para a conquista. Após Deus ter, digamos assim, alertado ele. E ele vai reproduzir na sua vida algo que o seu líder anterior, Moisés, viveu junto com o povo. Ele vai passar pelo Rio Jordão a pés enxutos. Do mesmo jeito que acontece com a primeira geração, aquela geração que não entrou, essa geração que vai entrar, essa geração vai viver de uma forma um pouco menor, resguardada as devidas proporções, mas vai viver algo que foi vivido pela geração anterior. Eles vão passar por um rio a pés enxutos. Você está com sua Bíblia aberta? Capítulo 3, versículo 5. Preparação do povo. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Começou as maravilhas, versículo 6. Disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. Portanto, versículo 8. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. A arca da aliança é o símbolo da presença do Senhor. Quando chegarem às margens da água do Jordão, parem junto ao rio. Vá para o versículo 13. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puseram os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Veja, aquilo que havia sido feito no primeiro momento
com aquele primeiro povo que agora não está sendo reproduzido com outro líder, e eles estão vivendo uma experiência semelhante àquilo que viveram no passado. Coisa maravilhosa, coisa tremenda. E para marcar esse grande momento, Josué tem a magnífica ideia de fazer um memorial de pedras nesse rio, para ensinar às gerações futuras e mostrar às gerações futuras que Deus realizou um grande milagre na vida deles. Você está com sua Bíblia aberta? Capítulo 4, versículos 6 e 7. O memorial. Eles servirão de sinal para vocês. No futuro, quando os seus filhos perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. E aqui a gente vê Deus honrando a fé, a convicção, a força e a coragem de Josué diante do povo. Capítulo 4, versículo 14, o texto diz: naquele dia, o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel, e eles o respeitaram enquanto viveu, como tinham respeitado a Moisés. Do mesmo jeito que havia o respeito do povo para com Moisés, um respeito parcial. Sabemos que esse respeito não foi total, não foi pleno e amplo em todo o tempo, mas havia algo semelhante acontecendo entre essa nova geração e esse novo líder que é Josué. Você está com sua Bíblia aberta? Capítulo 5. O povo, quando percebe, o povo inimigo, quando percebe essa grande maravilha do povo ter passado a pés enxutos pelo Rio Jordão, o que é que acontece no coração deles? Eles ficam temerosos do que é que esse Deus poderia fazer. Capítulo 5, versículo 1. Todos os reis amorreus que habitavam ao oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas, até que tivéssemos atravessado. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Olhe para mim um momento, os ânimos dos inimigos já estão abatidos, eles estão com medo. Os amorreus, os cananeus, ficam paralisados de medo, porque viram o Deus Todo-Poderoso secar o Rio Jordão para que esse povo passasse a pé enxuto. É Deus poderoso, irmãos, que conduz a história. É Deus poderoso que pode abrir uma porta onde não há parede. É Deus poderoso que mantém a nossa fé aquecida e que mantém a nossa esperança erguida. É esse Deus poderoso que um dia nós vamos vê-lo face a face. Aí você veja no capítulo 5 ainda, a partir do versículo 10. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. Esse é o primeiro momento em que a Páscoa é celebrada no contexto da terra prometida. E há alguma coisa muito especial, esse aqui é o único detalhe desse livro que eu vou ressaltar. Uma coisa muito especial vai acontecer aqui. Versículos 11 e 12, no capítulo 5. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem os produtos da terra, o maná cessou. Acabou-se o maná. A terra prometida está a ponto de ser dominada. Eles celebram a primeira Páscoa já praticamente em ambiente onde eles vão estar dominando. E o maná, que era aquele pão especial que caía do céu, a partir desse momento, ele não vai cair mais. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Isso é uma prova antecipada de que aquilo que Deus havia prometido, ele haverá de cumprir, está cumprindo.
o povo está comendo do fruto da terra que ele prometeu que haveria de dar e deu. Amém? No mesmo capítulo 5, versículo 13. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Resposta, versículo 14. Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Irmãos, aonde Deus está, é necessário que haja um sentido de reverência. Essa reverência é marcada aqui, não apenas no seu sentido ritual de se ter uma reverência, mas para mostrar a Josué e ao povo que é ele quem está no negócio, é ele quem está comandando tudo. Capítulo 6, versículo 1. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Aí vocês vão ver no capítulo 6 como foi que Jericó, a cidade principal, ela foi conquistada. Resumindo, ela foi conquistada no grito. Versículo 15. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem! O Senhor entregou a cidade para vocês. Versículo 17. A cidade, com tudo o que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se aposte de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro, todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Irmãos, não foi nenhuma bomba atômica, não foi nenhum tanque de guerra, não foi nenhum avião, não foi nenhuma ogiva nuclear. Ganharam no grito, mas não foi o povo, o grito do povo, foi o poder do Senhor. Foi por causa do Senhor. A única coisa que grito faz é mexer com a cabeça da gente. Mas eles gritaram em nome do Senhor, e as muralhas foram pelo chão. Amém? Agora, irmãos, eles atacaram Jericó, que é a cidade do centro, a segunda grande cidade do centro. Infelizmente, eles fizeram errado. Teve um camarada aí chamado Acã, que fez justamente aquilo que não devia fazer. E quando eles foram atacar a cidade de Ai, até o nome é sugestivo, Ai, Israel pegou o beco aí. Se arrebentaram em Ai, por causa de um camarada chamado Acã, capítulo 7, versículo 1. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Aí do capítulo 7.1 até o capítulo 8.29, a gente vai ver que Israel é derrotado pelo povo de Ai, Ai mesmo, por causa da desobediência deles, mas nós sabemos que esse pecado, ele é descoberto, existe um revés dentro do povo, há uma súplica de Josué, o Senhor manda
a solução, procura-se quem errou, acha-se quem errou, pune-se quem errou, e depois que tudo foi feito, Israel consegue vencer aí. Qual é o grande objetivo de mostrar isso? Era mostrar para o povo, irmãos, que o X da questão não estava nas estratégias humanas de guerra, mas na obediência ao Deus Todo-Poderoso. E quando eles obedecem ao Deus Todo-Poderoso, a cidade de Ai é destruída em uma estratégia que o próprio Deus dá a esse povo. Capítulo 8, versículo 1. Disse o Senhor a Josué: não tenha medo. Olha que coisa linda. Mais uma vez o Senhor trazendo ânimo ao coração desse que está substituindo Moisés. Que maravilha! Capítulo 8, versículo 1. Não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você, avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade, sua terra, e você vai fazer com Ai, seu rei, tudo o que fez com Jericó e seu rei, e desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Deus deu a convicção, Deus deu a motivação, Deus deu a estratégia. Vai que é tua, Tafarel. Aí não tem como cair. Aí não tem como cair. Deus deu tudo. É colocar em prática. É convicção por parte daquele que está realizando a obra. Capítulo 8, versículo 18. Disse então o Senhor a Josué: estende a lança que você tem na mão, na direção de Ai, pois nas suas mãos entregarei a cidade. Josué estendeu a lança na direção de Ai, e assim que o fez, os homens da emboscada saíram correndo da sua posição, entraram na cidade, tomaram-na depressa e a incendiaram. Aí, irmãos, ocorre, ainda no capítulo 8, uma questão muito importante para este livro, sobretudo para uma análise devocional desse livro. Sabe o que é? Duas montanhas que marcam para a vida desse povo a ideia de que as vitórias que eles estão tendo não é por causa deles, mas é por causa do Senhor. E enquanto eles estiverem obedecendo ao Senhor, eles haverão de ser prósperos naquilo que fazem. Capítulo 8, a partir do versículo 30. Então Josué construiu no monte Ebal um altar ao Senhor, Deus de Israel. E conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado aos israelitas, ele o construiu de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés. Um altar de pedras não lavradas, nas quais não se usou ferramenta de ferro. Sobre ele ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios de comunhão. Versículo 32. Ali na presença dos israelitas, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés havia escrito. Vá para o versículo 33, o final do versículo 33. Metade do povo estava em pé, defronte do monte Gerizim, e metade defronte do monte Ebal. Aqueles que estavam no monte Ebal proferiram as mensagens da aliança ligadas à bênção. E aqueles que estavam no monte Gerizim proferiram as mensagens de maldição da consequência da desobediência. Esse momento é um momento muito importante. Está com sua Bíblia aberta? Amém. A partir do capítulo 9 até o capítulo 12, nós vamos ver as últimas batalhas desse povo. Como eles tinham vencido Jericó, uma cidade imponente, importante, venceram Ai, agora o centro foi dominado. Quando você divide o centro, dividir, eles perdem a força. Aí vão para o lado norte, depois vão para o lado sul. As batalhas continuam. Me perdoem, primeiro o lado sul, depois o lado norte. Gibeonitas enganam Israel, são poupados de serem mortos. Os gibeonitas, ao saberem das coisas que estavam acontecendo, se antecipa a fazer uma aliança com os israelitas. O problema é que essa aliança não era da vontade do Senhor, e os israelitas vão trocar os pés pelas mãos,
fazendo uma aliança com um povo que Deus, a princípio, não queria que tivesse feito. O Senhor não foi consultado para saber sobre essa aliança com os gibeonitas. Capítulo 9, versículo 14. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Heveus, gibeonitas são semelhantes. Versículo 15. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida. E os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. Qual foi o erro aqui, irmãos? Fizeram uma aliança com o povo sem consultar o Senhor antes. Porque se tivesse consultado o Senhor antes, teria obtido de Deus a resposta: não faça aliança com eles. Só que esse povo que Israel fez essa aliança vai dar dor de cabeça a eles mesmos. A história vai nos mostrar. Irmãos, não há uma outra alternativa. A partir do momento que a gente desobedece, nós vamos arcar com as consequências da nossa desobediência. E o povo de Israel vai arcar com as consequências da sua desobediência. Mas isso não vai impedir as guerras. Isso não vai impedir a conquista. E as conquistas seguem. Deus capacita Israel para 7 batalhas. 7 batalhas bem-sucedidas. E o controle do sul de Canaã é reassumido. Quais foram as batalhas? No capítulo 10, nós temos as batalhas. Inimigo de Gibeão, no caso, o povo de Gibeão, os versículos 1 a 14. Maqueda, 15 a 28. Libna, 29 a 30. Laques, 31 a 33. Eglon, 34 a 35. Hebron, 36 a 37. Debir, 38 a 39. 7 povos. No final, a gente vê a dimensão da conquista dos israelitas nas batalhas do sul, nos versículos 40 até 43. Agora veja, foi nessas batalhas do sul que aconteceu algo inusitado. Capítulo 10, a partir do versículo 12. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio dos céus, e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Irmãos, isso por si só já era uma grande prova de obediência que o povo deveria dar a esse Deus Todo-Poderoso. Ele simplesmente parou o sol para que a batalha continuasse. Enquanto não tivesse vencido, o sol estava lá paradinho. Diga amém. Aí depois que termina a vitória completa na campanha chamada Campanha do Sul, agora ele se dirige ao norte. Campanha do Norte, a partir do versículo 11. Aliás, a partir do capítulo 11, campanha sobre os reis do norte. No capítulo 12, nós temos a lista de todos os reis que foram derrotados. No capítulo 13 até 17, essas terras que foram conquistadas, elas vão ser divididas entre as tribos de Judá. Havia uma promessa, capítulo 13, a partir do versículo 1, sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Esta é a terra que resta. Todas as regiões dos filisteus e dos jesuritas, desde o rio Sió, próximo ao Egito, até o território de Ecrom, ao norte, todo esse território considerado cananeu. Abrange a região dos aveus, isso é, dos 5 chefes filisteus, governantes de Gaza,
de Asdod, de Ascalon, de Gate e de Ecrom. Resta ainda, desde o sul, toda a terra dos cananeus, desde Ara dos Sidônios até Efeque, a região dos amorreus, dos gipleus, todo o Líbano, para o leste, desde Baal-Gade até o pé do Monte Hermon e até Lebo-Amate. Todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Misreot-Maim, isso é, todos os sidônios, eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas. Você, porém, distribuirá essa terra a Israel por herança, como ordenei, repartindo-a agora entre as 9 tribos e a metade da tribo de Manassés. Havia uma promessa. E aqui uma honra às tribos que pediram antecipadamente as suas terras. A tribo de Ruben, a tribo de Gade e meia tribo de Manassés, também chamada de Manassés Ocidental. As partilhas, elas são feitas. Josué divide a terra, distribuindo-as conforme o Senhor havia ordenado. Capítulo 14, a partir do versículo 10. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. Isso aí é Caleb dando o seu testemunho. Porque, irmãos, Caleb e Josué foram os únicos da geração antiga que ficaram vivos, porque creram no Senhor e nas suas promessas. O restante, todos eles, por causa do seu ceticismo e da sua murmuração, não alcançaram a terra prometida. Isso é uma grande lição para a gente. Cuidado, boquinha, no que fala. Cuidado, boquinha, no que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, no que fala. Murmuração, irmãos, é aquilo que faz a gente perder a vitória. Não existe nada de positivo numa vida murmuratória. Não existe nada de positivo naquele que passa manteiga no pão, o pão cai da mão dele, cai com a manteiga para baixo e diz, só caiu assim porque é meu. Não existe nada de positivo para aquele que tem uma visão negativa da vida. Nós precisamos passar as dificuldades da vida, não murmurando da nossa sorte, mas com convicção no coração. Passar as dificuldades da vida, louvando a Deus, que mais dia ou menos dia haverá de abrir as portas para nós. É assim, irmãos. E aqui está o testemunho de Caleb, versículo 10. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel estava caminhando pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Versículo 11. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como eu tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como prometeu. Irmão, sabe o que é que está acontecendo aqui? O velho Caleb, com 85 anos de idade, está pedindo uma terra, e dentro da terra que ele está pedindo, está cheio de gigante. E ele está dizendo, o Senhor está comigo, vem lá, eu vou meter o pau. O Senhor está comigo, eu vou dominar. Ele não disse que estava, eu vou. Os olhos estão brilhando, porque ele tem motivações no seu coração. O Senhor está no seu coração, ele está entusiasmado. A palavra entusiasmo é uma palavra muito interessante. É a junção de três partículas, 3 palavras gregas. En, que é dentro de, Theos, que é Deus, Muk, sou eu. A ideia dos gregos é que Deus estava, a divindade estava dentro da pessoa. Quando a pessoa está entusiasmada, os seus olhos brilham. Quando a pessoa está entusiasmada, ela tem a virtude, ela tem a força. O Senhor estava com ele. E esse velhinho está com vontade de dominar. E ele está pedindo uma terra com problema. Me dê, eu vou expulsar o gigante todinho. O Zenaquim vai cair no cacete, eu vou dar pau. O velhinho.
Está com toda. Irmãos, infelizmente hoje nós vivemos uma sociedade em que muitos de nós, com muito menos idade que Caleb, estamos contando os dias para nos aposentar. É mentira? Estamos vivendo em uma sociedade que você conversa com pessoas jovens. Quais são as suas aspirações? Qual é o sonho que você quer realizar? O que é que você quer fazer da sua vida? Existem jovens com 25, 28, 30 anos que vivem crises existenciais absurdas, não sabe por que está no mundo, não sabe dos seus objetivos. Isso é terrível, irmãos. Uma vida entusiasmada é aquela vida que tem objetivos dados por Deus e que tem, sobretudo, Deus no seu coração. Amém? Vamos para frente. Aí, irmãos, capítulo 14, capítulo 15, 16, 17, é tudo divisão de terra, divisão de herança. Aí você vai para o capítulo 18, 19. No capítulo 18, 19, aqui tem uma coisa interessante. A divisão do restante da terra. Quando o tabernáculo ele é movido de Gilgal até Siló, Josué percebe que 7 tribos ainda não haviam tomado posse da sua terra. Olhe só o que aconteceu. O povo lutando, batalhando, tal, já deviam ter atingido o cronograma estipulado pelo Senhor, tal, mas teve gente fazendo corpo mole. Tinha 7 tribos que ainda não tinham se movimentado para conquistar as suas terras. E vão receber uma chamada agora. Uma puxada de orelha. Agora, capítulo 18, versículo 1. Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles. Versículo 2. Mas 7 tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos israelitas: até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos antepassados, deu a vocês? Irmãos, pense naquilo que Deus colocou no seu coração, por quanto meta no final do ano passado. Como é que está o cumprimento dessas metas hoje? Você tem atingido? Então, em nome de Jesus, receba nessa noite um puxãozinho de orelha. Eu quero dizer que já estamos na metade do ano. Você que disse que ia poupar dinheiro, não poupou nem um centavo. Você que disse que ia fazer regime, não reduziu nenhuma grama. Você que disse que ia fazer um curso novo, nem sequer viu se tem online na internet. Você que disse que ia fazer modificações na sua casa, na sua vida, e até agora não fez nada, eu quero lembrar você que nós estamos em setembro. Depois que vira setembro, meu filho, é outubro, novembro, dezembro. Sabe o que é que você vai ver? Você vai ver o comércio verde, vermelho e dourado, e Simone cantando, então é Natal. E você não fez nada na sua vida. E você não fez nada. E o que é pior, Deus já abriu as portas, e a culpa não é dele, não. A culpa é sua. Em nome de Jesus, com todo amor, receba essa puxada de orelha. Amém? Amém? Então, irmãos, aqui no capítulo 18, a gente vai ver ainda a divisão das terras para as tribos de Benjamim, para as tribos de Sibeão, para as tribos de Zebulon, Isacar, Aser, Naftali, Dan. E de uma forma muito especial, terras são dadas a Josué em função do ser dele, da pessoa dele. É marcado aqui com um registro especial. Capítulo 19, versículo 49, o texto diz assim: quando terminaram de dividir a terra em territórios delimitados, os israelitas deram a Josué, o líder,
filho de Num, uma herança no meio deles, como o Senhor tinha ordenado. Deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat-Sera, nos montes de Efraim, onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. Foram esses os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs da tribo de Israel repartiram por sorteio em Siló, na presença do Senhor, a entrada da tenda do encontro. E assim terminaram de dividir a terra. Aí aqui, irmãos, vem um conceito muito importante. As terras foram divididas para as tribos. E havia uma tribo que, em tese, não receberia terra como as demais tribos, que são os levitas. Porque a herança dos levitas é o próprio Deus. Os levitas são aqueles que são responsáveis pela ministração no tabernáculo. Os irmãos estão entendendo isso? Pronto. Aí dentro das cidades dos levitas, existe um grupo específico de cidades chamados cidades refúgio. O objetivo da cidade refúgio é guardar aquela pessoa que matava outra sem querer, sem dolo, sem vontade de matar. O camarada estava, um exemplo, o camarada estava lavrando a terra lá com um machado. Pã, pã, pã. Aí numa daquela, ele deu uma machadada, o pau do machado ficou na mão e o ferro foi na cabeça do colega. Matou o colega. Mas ele não queria fazer aquilo, mas matou. E nessa sociedade nós temos dois tipos de parentes. Nós temos o parente remidor, aquele que faz a remissão da pessoa e dos bens, e temos o parente vingador, que é aquele que matava o cara que matou uma pessoa da sua família. Então, aquilo era decidido por lei em comunidade, e o executor era, por direito, alguém da família do decujus, no caso, alguém da família daquele que morreu. Então, o que é que acontecia? Para que não tivesse morte de pessoas que tivessem matado sem querer, sem dolo, essas cidades refúgio, as pessoas eram protegidas pela comunidade e eram enviadas para essas cidades. Enquanto o sacerdote responsável por aquela cidade estivesse vivo, aquela pessoa não podia sair de dentro daquela cidade, para que ela não encontrasse com um parente vingador, e aquele parente vingador, sem o devido processo, viesse a matá-lo, o que poderia acontecer, não é verdade? Então, esse conceito é um conceito muito importante. Cidades de refúgio são designadas 6 cidades de refúgio, aqui no capítulo 20, e 48 cidades para os levitas, capítulo 21. Você está com sua Bíblia aberta? Capítulo 22, uma confusão por causa de um templo. Capítulo 22, deixa eu ver aqui, viu? No capítulo 22, a partir do versículo 9. Um altar foi construído, só que não foi devidamente compreendido por todo o povo. Gerou uma confusão. Só que essa confusão ela foi resolvida, a paz foi estabelecida. Aí encerra-se Josué, capítulos 23 e 24, com as últimas palavras de Josué. Josué faz uma evocação de fé aos líderes, depois faz uma evocação de fé para o povo, se despede de todo Israel e ele morre. Assim se encerra o primeiro livro histórico, o livro de Josué. Gostaria de fazer menção ao capítulo 23, versículo 6, o discurso de Josué, a parte significativa dele. O texto diz o seguinte: façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro de Moisés, sem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Não se associe com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto.
nem se inclinem perante eles, mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. Vá para o versículo 11. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, seu Deus. Isso são partes do discurso de Josué para os líderes. Agora veja parte significativa do discurso de Josué para o povo. No capítulo 24, a partir do versículo 14, o texto diz o seguinte: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Versículo 15. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas veja, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode repetir isso com convicção? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha a convicção desse senhor de idade que está próximo de encerrar a sua vida. Ele, de forma honrosa, exorta os líderes e, ao exortar o povo, ele os faz lembrar que a decisão deles é dele, mas a dele mesmo ele já tomou. Eu e a minha casa servirei ao Senhor. Versículo 19, Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor, Ele é Deus santo, é Deus zeloso, Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se o abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e o castigará, mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. Versículo 27, então disse a todo o povo: vejam esta pedra. Ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao seu Deus. Morre Josué e encerra-se esse livro tão tremendo. Irmãos, de forma bem resumida, prática, rápida, fechando um livro em 1 hora, que grandes lições nós poderíamos ter, de forma geral, desse livro? Em primeiro lugar, confiança em Deus. Josué confiou nas promessas do Senhor, mesmo diante de desafios enormes, mesmo diante de desafios tão grandes. Josué continuou crendo no Senhor, independente das dificuldades. E aqui eu quero dizer a você, independente das dificuldades, continue crendo. Você pode dizer para mim: mas pastor, eu estou indo para o fundo do poço. Quero lembrar você que no fundo do poço, Daniel foi liberto da atrocidade, da agressividade, da rudeza dos leões. Em determinados momentos, irmãos, nós chegamos ao fundo do poço, porque no fundo do poço a gente não tem para onde olhar, a não ser para cima. E ao olhar para cima, nós vamos contemplar um Deus todo-poderoso, que pode nos retirar de lá e nos retira conforme a sua vontade. Diga amém. Amém. Obediência à palavra. Josué, ele chegou para o povo e disse: olha, o negócio é o seguinte, eu não sei vocês, mas eu já tomei minha decisão. Eu e minha casa, a gente vai servir ao Senhor. Ponto. Você é responsável pelas suas decisões. Suas decisões contam muito. Obediência à palavra de Deus é uma das decisões mais importantes que nós, como crentes em Cristo Jesus, devemos tomar. Obedeça à palavra de Deus. Obedeça ao Senhor. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Agora deixa eu dizer uma coisa: se o Senhor for contra você, ninguém vai ser a favor, não. Então tenha cuidado. Tenha cuidado.
tenha cuidado com a sua vida. Terceira grande lição, coragem, determinação. Irmãos, Josué não se intimidou por estar substituindo Moisés. Ele acatou as palavras do Senhor para ele. Seja forte, corajoso. Seja forte, corajoso. E nas motivações do Senhor para ele, ele conseguiu vencer as suas lutas. Diga amém. Importância da unidade. Enquanto esse povo estava unido, eles estavam conquistando. Mas a partir do momento que existe desunião, pecado, e no caso de Acã, ele pensou mais nele do que no povo, aí o povo perdeu. Nós precisamos ter muito cuidado, irmãos. A coisa mais preciosa que nós temos como igreja do Senhor é a nossa união. Cuidado com a eleição, viu? Aqui tem coragem para falar. Tenha cuidado com a eleição. Cuidado com os seus posts. Cuidado com o que você fala. Cuidado quando você defende os seus ideais. Para que na defesa dos ideais, você não venha ferir alguém. Amém? Terceira coisa, quinta coisa, dependência de Deus na batalha. A batalha da vida, irmãos, está aí. E hoje eu pude contemplar uma coisa que é possível que esteja acontecendo na vida de muita gente. O povo diz assim, eu tenho que matar um leão todo dia. E tem mulheres que fazem mais do que isso, que elas matam o leão, ela prepara o leão no tempero, ela cozinha o leão, ela serve o leão e ainda limpa os pratos, lava os pratos, organiza a casa, faz tudo. A situação não está boa. Irmão, pegou uma nota de R$50, se você se desfizer, se ela virar 2 de 20 e uma de 10, tchau, você perdeu essa nota de 50. E o que é bonito, que eu notei, que a nota de 50 lá tem uma onça. Então a gente mata praticamente uma onça dessa por dia. É só comprar o pão de manhã que acabou essa nota. E você não vê ela mais nunca no seu bolso. É assim, a vida é assim, é luta, é batalha. Mas haverá um dia em que todas essas coisas vão acabar. E como nós cantamos aqui hoje, nós vamos estar face a face com o Senhor. E essa peleja da vida não será mais necessária. Fidelidade de Deus às suas promessas. O Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Não tenha medo, seja forte, seja corajoso. Vá até o final. O Senhor está esperando você para lhe dar a coroa de vitória. Irmãos, eu gostaria de orar por nós, para que o Senhor possa nos ajudar nas batalhas do nosso dia a dia, que não tem sido fácil. Eu vou ser bem sincero. Quero agradecer à igreja em viva voz, ao pastor Tomás, pelo fato de ter tirado férias. Se bem que férias de pobre, irmão, é só o direito de assistir sessão da tarde. Mas mesmo assim, eu louvo a Deus. Consegui viajar, fui até Itapororoca, olha que coisa linda. E eu vou amanhã de novo. 5 horas eu estou indo a Itapororoca, treinar os líderes daquela igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca trabalhei tanto numa série como eu trabalhei nessa férias de agora. Teve dia de eu começar às 5 horas e terminar às 10h30 da noite. E acordar no outro dia com os pés tudo doendo. Mas eu pedia, Senhor, como as tuas misericórdias se renovaram nessa manhã, renova as minhas forças também. E eu estou aqui, irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor. Eu estou aqui restaurado, Deus tem dado graça e a gente tem conseguido enfrentar. Não baixe sua cabeça, não. Se você baixar a sua cabeça, é para lá que você vai. Levante sua cabeça, as misericórdias do Senhor haverão de ser renovadas sobre sua vida. Amém? E eu quero pedir por nós mesmo, porque a situação não está boa, está difícil, está complicada, para que a gente possa enfrentar as dificuldades, mas não é enfrentar de cabeça baixa, murmurando como o povo, um cara de coitadinho. Eu tenho horror a coitadismo. Não vai, não vem, não vai. Não, vai dar certo, vai dar tempo, e a festa vai ser bonita. Levantar a cabeça, meu irmão, e seguir adiante. A igreja é um referencial de esperança e fé. E nós precisamos nos alimentar uns aos outros.
motivando uns aos outros, entusiasmando uns aos outros, para que a gente não baixe a cabeça, porque só tem notícia ruim, não tem notícia boa não. Só tem notícia ruim. Aí chega um camarada, eu ali, não, eu quero os candidatos, né? Chegou o candidato, toma meu santinho, santinho. Só na ironia para entender o santinho. O santinho. Meu Deus. Santo é aquele que entrega a sua vida ao Senhor Jesus, em Cristo Jesus. É chamado à liberdade. Gálatas 5,3, não useis da liberdade para dar vazão ao pecado, antes sirvamos uns aos outros em amor. Mas vamos pedir força para a gente suportar essa guerra? Vamos ficar em pé, vamos encerrar com oração?